Fenômeno UFO. Uma janela para o cosmos. Em escala cósmica, somente o fantástico tem a possibilidade de ser verdadeiro. Fenômeno UFO. Apresentação: Luiz Ricardo. Forte abraço a todos os nossos amigos, irmãos, ouvintes e telespectadores. Mais uma vez estamos aqui para fazer a nossa visita em vossos lares e agradecer o carinho, né, com que o programa tem recebido, a audiência também, né? Então, com muita alegria, vamos marcar presença em vossos lares através dos prefixos 1450, 1080, 1160, 92.1, Rádio Boa Nova de Guarulhos, Sorocaba, Mococa e Argentina, cobrindo todo o sul do Brasil. Também, com muito carinho, vamos chegando em vossos lares através da nossa co-irmã, Rádio Cidade 870 kHz, que cobre as regiões de Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, em Pernambuco. Também, com muita alegria, nós vamos chegar em vossos lares através da Parabólica, da reprise, amanhã das 22 às 23 horas, pela Rede Boa Nova de Rádio, e na sexta-feira, através da Rede Mundo Maior de Televisão, né? E você, se você quiser brilhantar ainda mais o programa com a vossa participação, você tem vários modos de fazê-lo. Você pode fazê-lo direto ao vivo no ar pelo 0800 12 18 38, que a minha amigona Margarete lá em cima, ela repassa a sua ligação aqui para o estúdio, ou anota o seu recadinho e nos envia aqui para o estúdio. Você também pode participar conosco aqui através do WhatsApp da televisão, que é o 985759580. Vou repetir aqui, 985759580, e você entra em contato aqui conosco e a Margarete nos repassa também a sua dúvida, crítica, sugestão, opinião, que elas serão recebidas também com muita alegria e muito carinho. Você também pode participar aqui conosco através de e-mail, né? E eu queria acusar as participações aqui por carta também, ainda por carta, né, recebemos também. E eu queria agradecer aqui não sei se é a Fabi ou Fabi, né? Ele fala a respeito de desdobramento ou projeção, né? Ele faz uma colocação aqui a respeito de um ser que foi visto aparentemente em desdobramento, né? Se der tempo, comentamos. Meu amigo João Floriano, da Freguesia do Ó, né? A respeito da Mônica Medeiros, perdão, né? Que recebeu uma extraterrestre, disse que perdão, que as aparições físicas mais iminentes na humanidade ocorrerão em 2025, que eu falasse alguma coisa a respeito. Meu amigo, 2025, 2018, quem viver verá, meu amigo, não tem como eu confirmar isso, né? É impossível. Nós vamos ter que esperar para ver se isso realmente vai acontecer ou não. Não é aquilo que eu já falei. Para mim, no meu caso, né, toda comunicação mediúnica é 50% verdadeira, 50% falsa. Seja ela por má interpretação do médium ou realmente por fraude, né? Então, eu sempre coloco essa proporção. Então, nós vamos ter que esperar, né, até 2025, né? Se o programa ainda existir, se eu estiver por aqui, eu vou poder lhe dar razão ou não, né? Então, não tem como. Um ouvinte não identificado, né, também não fala de onde, nos parabeniza pelo programa. A minha amiga Janete Ritter considera o programa excelente, muito obrigado em nome de todos. Meu amigo Nelson Oliveira considerou a explicação que nós demos semana passada a respeito da foto muito boa, muito obrigado. A gente procura fazer sempre o máximo, viu, o Nelson Oliveira. Perdão de novo. Minha amiga Carla V, né? Você me enviou por e-book um livro a respeito de uma pessoa ter viajado num disco voador, né? O nome da pessoa seria a Rossi. Eu, de memória, eu não lembro de ter lido esse livro, viu, cara?
E eu vou ter que olhar com calma, agora ainda com esse problema na visão, né? Eu estou lendo muito devagar, não consigo ler no mesmo ritmo que eu lia. Mas eu vou procurar dar uma olhadinha, né, e ver com mais detalhes isso, tá bom, minha amiga? Aqui a respeito do Arrossi, né? O livro dele, né, num disco voador, eu visitei um outro planeta. Existem casos, sim, de pessoas que foram levadas, né, até outros mundos e depois trazidas de volta, tá? Minha amiga Renata, do Rio Grande do Sul, não fala a cidade. Se eu assisti o último documentário do Steven Greer, eu andei assistindo. Agora eu não sei qual é o último, minha amiga, assisti vários. Tá? E se eu tenho informações sobre o próximo documentário do James Fox? Não, ainda não tenho não. Tá? Acho as camisas que eu uso bonitas. Muito obrigado. Tá? Meu amigo Newton do Grajaú, né, nos mandou 2 vídeos, um envolvendo astronomia, que eu... Inclusive, é um cientista, ele faz comparação, né, de informações astronáuticas com a Bíblia, achei bem interessante, né, a respeito do Novo Testamento. Bem interessantes as colocações dela. Não concordo com tudo, né, mas não deixa de ser bem interessante. A segunda aqui, meu amigo, olha, é aquelas pessoas que se intitulam especialistas, né, a respeito do homem ter pousado ou não na Lua. Tá? E nós vemos o quão pouco elas conhecem a respeito do assunto. Deveriam pesquisar mais antes de falar. Tá? Mais uma vez, né, é um documentário que não corresponde à realidade, meu amigo. O homem realmente esteve na Lua. Como é que eu vou confirmar isso para você? Tá? Primeira coisa, essas pessoas carecem de conhecimento técnico. Né? O material que recobre a superfície da Lua, o regolito, né, que é parecido com areia, é bem diferente dos nossos grãos de areia. Tá? A falta de gravidade também vai influir, por exemplo, em pegadas que ocorram ali na Lua. Outro exemplo. Ele fala de jogos de luzes e sombra, ele desconsidera acidentes de terreno, né, ele esquece que a nossa companheira de viagem sideral, ela tem uma alta capacidade de reflexão de luz. Basta vermos a lua cheia, a lua fica extremamente brilhante. Então, muitas pessoas falam isso, tá, sem ter o conhecimento. Né? Agora, a colocação que eu faço, o que essas pessoas não explicam ou preferem não abordar? Primeiro, aquele espelho que foi colocado na superfície da Lua, né, e que é usado até hoje, né, pelos laboratórios astronômicos aqui da Terra, que enviam feixes de laser para medição de distância e outras medições. Como é que aquilo foi parar lá? Tá? Nós sabemos que foram os astronautas da Apollo 11 que colocaram aquilo ali. Né? Outro detalhe, várias sondas, não só americanas, mas de outras nações, né, sobrevoaram as regiões onde estão pousadas as partes inferiores do módulo lunar. Na realidade, o módulo lunar eram 2 veículos em um. Tá? Então, como é que eles não explicam isso? Ou fazem de conta que não sabem disso? Né? Então, as partes inferiores estão na Lua, o espelho continua ali na Lua, o sismógrafo que foi colocado ali na Lua continua ali. Como é que isso foi parar lá? Andando? Né? Infelizmente, ainda tem matérias desse tipo circulando pela internet, meu amigo. Pode desconsiderar. Marcelo, aqui do Jardim São Paulo, eu não sei se ele está na linha. Alô? Alô, tudo bem, meu amigo? Ô, Marcelo. Tudo em paz, Luiz? Graças a Deus. É o Marcelo do supermercado? Gente, olha, eu invejo a sua memória, Luiz. Né? Tudo bom, Marcelo? Jardim Brasil ou não mora mais no Jardim Brasil? Não, é Jardim São Paulo. Jardim São Paulo. Mudei só como é que se diz, de país para estado, mas continua Jardim. Mas mudou para perto do supermercado, que ali tem um ali, né? Ali exato. Subindo a Leôncio de Magalhães. Isso, exatamente. Eu sabia que você não iria resistir. Eu estou um pouquinho mais próximo ali a Luiz do Montelar, mas é pertinho também, rapaz. Não fujo do supermercado. Tudo bem, como foi de passagem de ano. Graças a Deus, de Natal também. E você e a família, Marcelo? Graças a Deus, tudo em paz. O que você manda, meu irmão? Então, Luiz, tem uma novidadezinha para você, né? É. Primeiramente, para desejar um ótimo ano.
né? E narrar um fato assim, foram umas 2 semanas, né? Uns 2 Marcelo, sábados atrás. seu telefonema tem horas que está picando, eu não estou entendendo. Ah, tá. Deixa eu ver se melhorou um pouquinho. Melhorou. Ah, então tá certo. Um fato que aconteceu, Luiz, mais ou menos, foi 2 semanas atrás, foi no sábado retrasado, né? Uhum. Eu estava, assim, no quintal e a minha esposa me chamou a atenção, né? Ela falou, Marcelo, olha que engraçado. E mostrou assim, acima das nuvens, né? Ela falou, olha que estranho, aquela estrela está andando, né? E aí quando eu olhei, parecia mesmo uma estrela, mas ela era assim um pouco mais transparente, parecia uma água viva, né? Era brilhante, mas parecia uma água viva. Marcelo, só posso fazer uma pergunta? Pois não, A camada de nuvens que você viu, ela estava imóvel ou em movimento? imóvel. Tá. Não estava, assim, estava até um pouco mormaço, né? Já era assim, crepúsculo, né? Mas Não, estava, assim, sabe por que eu estou te mormaço, né? perguntando, Marcelo? Pois não. Porque às vezes a movimentação da nuvem dá a impressão que aquele ponto luminoso está em movimento e não é. Entendi, perfeito. Tá? Por isso que eu te perguntei. Entendi. Mas assim, eu vou ser sincero, Luiz, ela estava rápida, sabe? Ela estava assim, bem rápida. Tanto que quando eu olhei, ela já estava passando, né? A minha esposa já tinha visto um pouco antes, ela teve a atenção chamada antes de mim, e quando eu olhei ela estava assim, já saindo, né? Ela passou por trás das nuvens, mas assim, sem barulho nenhum, até porque pelo jeito estava bem alto, né? Sim. E eu fiquei olhando assim, eu falei, poxa, sabe quando você mesmo fica tentando Buscar uma eliminar explicação racional, entre aspas. Exatamente, apesar de a gente, porque ocorreu o inverso, né? Eu sempre acreditei, como você bem sabe, e minha esposa, ela sempre acreditou em vida extraterrestre, mas em naves ela sempre ficou com o nariz, torceu o nariz. E dessa vez ela ficou se questionando muito, né? Porque ela mesmo falou, avião não é, porque você também é aqui como da Zona Norte, a gente sabe bem onde são as aerovias e tem aquelas luzes de navegação coloridas. Essa não, ela por inteiro ela era brilhante, né? Entendi. Que cor, ô Marcelo? Perdão, não entendi. A cor. Ela era branca, assim, mas um branco é um pouco difícil de explicar. Porque ela era meio Branco translúcida. amarelado. Não, era mais brilhante mesmo. Parecia uma estrela, só que assim, um pouco translúcida. Ela lembrava um pouco sabe a água viva? Sim. Assim, aquela meio transparente, Sim. só que brilhante, né? Uhum. Só que ela passou assim um pouco rápido, então assim, detalhes muito precisos a gente não conseguiu detectar, mas chamou a atenção porque ela era brilhante, ela andava numa linha, assim, ela voava assim uma trajetória reta, sabe? Ela não... Que horas foi isso? Olha, por volta das 7 da noite, porque era horário de verão, então ainda Então, estava 6 assim, da tarde, claro, horário real. Isso, exatamente. E tinha sido assim, tinha chovido há um pouco tempo, mas estava o tempo estava bonito, sabe? Quando fica assim, aparece o sol depois Sim. da chuva, então estava assim, estava bonito mesmo. A noite estava, começo de noite bonita, né? Sim. Então, assim, a visibilidade dela foi bem, apesar de rápida, né? Ela foi muito nítida. Entendi. Interessante. Olha, acho que o pessoal realmente estava te procurando. Porque no final do ano nós tivemos avistamento de luz no Jardim Brasil. Isso que eu ia falar com você bem rapidamente, Luiz, porque eu recebi de um amigo que ele inclusive faz entregas à noite, talvez ele esteja ouvindo, que é o Haroldo, ele e a esposa gostam muito do seu programa também, né? Muito, agradeça a ele. Eu vou agradecer sim. Só que ele me mandou uma filmagem da Vila Gustavo, né? Entendi. Só que assim, eu não sei se era exatamente essa, era algo muito grande, ele falou que inclusive tinha uma viatura da Polícia Militar que parou, e o policial ele ficou filmando, porque chamou muito a atenção. Você só via contornos, né? Agora eu fiquei em dúvida, não sei se era de repente algum balão muito grande, porque eu falei, poxa, se for um balão é um Zeppelin, porque era muito grande. Entendi. Não sei se você viu essa filmagem. Tá certo, meu amigo. Bem interessante o seu relato, né? Coroou com essas observações aí da Vila Gustavo, Jardim Brasil, teve aqui no aeroporto de Cumbica outra semana, quer dizer, o pessoal está por aqui. A semana passada eu vi um outro ouvinte, ele falando, se não me engano, do Tremembé. No Tremembé, o Mário Jorge Ope. Eu ouvi também, eu ainda pensei, eu falei, não, mas esse que a gente viu foi uma semana antes, né? Então eu falei, não sei se tem alguma relação, né? Entendi. Mas eu tenho observado, Luiz, que parece que assim,
estão aumentando, né, os relatos. Não, elas continuam, viu, o Marcelo? O problema é que roda muita fraude, a quantidade de filmagens e fotos é enorme. Né? Exato, mas precisa ter muito cuidado com fraude. Agora, por aí eles continuam firmes, bem, obrigado. É verdade, exatamente. Eu vou pedir, Luiz, para esse meu amigo me retransmitir esse vídeo, que tinha no outro celular, e aí se o amigo me der a liberdade, eu passo para o amigo esse da Vila Gustavo. Ficaria muito agradecido, Marcelo, com alguns dados de como aconteceu. Não, vou pedir para ele inclusive mesmo, com esse pessoal da Polícia Militar que parou para observar. Exatamente, parou, ele falou, parou uma viatura. Isso é muito importante. Tática, até uma viatura de força tática, ele falou que o policial parou e ficou filmando. Então, eu acho que assim, isso dá mais credibilidade ainda que, assim, pelo menos algo estranho era, né? Pra chamar com certeza. Né? Maravilha. Tá bom, Marcelo? Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vou pedir para ele e mando para você sim. Legal, então. Obrigado, Marcelo. Bom fim de semana. Fique com Deus. Você e a esposa aí. Pode deixar que eu mando para você. Muito obrigado para você também. Bom, vamos aqui. Minha amiga Renata eu já falei. Vamos ver aqui, meu amigo Nilton Grajaú. Estava falando da Lua, né? Então, acho que é o suficiente. Né? Todas essas pessoas que negam a presença do homem na Lua não colocam esses dados do sismógrafo, do espelho refletor de laser, tá certo? Na superfície da Lua, fora as fotos de outras sondas de outros países, né, que fotografaram as partes inferiores do módulo, né, ali. Né? Então, eu acho engraçado que esses detalhes parece que não são importantes quando a gente vai falar a respeito do pouso do homem na Lua. Meu amigo Ilse Catunda, aqui astronautas concluem caminhada espacial para reparar o braço robótico da ISS. Da ISS tem um braço robótico mesmo para certas atividades externas, ele é muito sensível, né? Ele fica exposto a condições extremas de temperatura, né? E também o vácuo do espaço, né? É muito complicado. Sistemas de lubrificante na junta do braço mecânico. Tá? Bom, meu amigo Newton aqui do Grajaú, opiniões sobre Alcione Giacometti. Eu discordo um pouco das coisas dele, viu, o meu amigo Newton? Tem coisas que eu penso um pouquinho diferente. Não acredito que, por exemplo, no início fossem todas entidades espirituais. Tá? Depois eu vou colocar algumas coisas aqui a respeito da Bíblia, que um outro amigo ouvinte aqui de Santa Catarina colocou, perguntou, e você vai ver que a coisa não era bem assim. Poderia até haver o envolvimento de entidades espirituais, por que não? Depois a gente vê se explica isso melhor, mas não concordo que sejam totalmente espirituais ou primordialmente espirituais. Tá? Minha amiga Giovanni Furman, tá? Obrigado pela crítica construtiva, mas é bom essa participação dos ouvintes, viu, Giovana? Ajuda na agilidade mental. E com um filho aquariano, minha amiga, né? Se o papai aqui não treinar agilidade mental, rapaz, aí a coisa fica feia. Eu vou tomar umas surras homéricas do meu garotão lá. Né? Um minutinho. Vamos rapidamente aqui para as últimas aqui. Meu amigo José Antônio Lopes. O espírito pode ser clonado? Obrigado pela pergunta. Se der tempo, respondemos. Meu amigo Jonatas Araújo, qual a relação dos fenômenos ufológicos com o cristianismo? Tá? Então, aqui está a pergunta, a menção do Carlos Cavalcante, Florianópolis, Santa Catarina, exatamente com essa parte bíblica, também antes na pré-história humana. Então, vamos ver se nós comentamos isso fora um evento TCI. Né? O meu amigo Sérgio de Serafini, veracidade dos chamados viajantes do tempo, vídeo de suposto ET na casa de um pseudo-abduzido. Se for aquele norte-americano, é uma fraude. Não é que ele filmou o ET olhando para a janela dentro da cozinha e vai por aí. Né? Então são as participações. Já nós vamos ver se eu não pulei nenhum aqui. Né? Mas depois do intervalo nós voltamos aqui na segunda parte aqui com algumas colocações que eu quero fazer. Tá? Então voltamos já. Não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada
nada, não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Cultura, fé raciocinada e reflexão você encontra somente aqui na Mundo Maior. Veja as principais obras de Lourdes Gaggetti que separamos especialmente para você. No romance A Quarta Cruz, você irá adentrar na vida de Salvatore, narrando uma de suas experiências encarnado como um romano que teve o privilégio de se deparar com a grandiosidade de Jesus e não se deu conta. Já em Marcados pelo Passado, a autora aborda como nada é por acaso. Todas as pessoas que nos envolvemos podem sim ter feito parte ou ter sido um grande amor em outra vida. Confira nessa obra como todos os acontecimentos têm um porquê, além de ter o seu momento certo de acontecer. E não esquecemos os baixinhos. Em Tininha Gota d'Água, levaremos todas as crianças para o mundo fantástico, onde aventura e diversão são essenciais. Porém, nas entrelinhas, a principal mensagem é mostrar a importância da preservação ambiental. Obras com propostas diferentes, mas que vão acrescentar cultura. Adquira já pelo site mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 4966 5775. O Brasil está em crise. Está ruim para você? Imagine para eles. 150 mil refeições todos os meses. Mais de 600 mil unidades de medicamentos e produtos de higiene a cada ano. O custo mensal para manter todo este trabalho, R$ 9 milhões. A crise para você é passageira. Para eles pode não ser. Faz tempo que eu não falo, né? Vamos falar agora, né? Que eu, na correria, acabo esquecendo. Esse programa faz análise de fotos e filmes e conheça essa iniciativa que é o Clube Amigos da Boa Nova. Né? 0812-1838, você se conversa com as simpáticas moças do clube e elas vão lhe atender com todo aquele carinho, com toda aquela presteza que você merece. Conheça essa iniciativa que nos tem ajudado muito a atravessar essa fase difícil que, graças a Deus, o Brasil começa a sair do buraco, né? Devagarzinho, mas também graças à ajuda de muitos amigos, ouvintes, telespectadores, né, que se associaram ao Clube do Amigos da Boa Nova, né, nos tem ajudado a nau a atravessar essa fase tempestuosa aqui do oceano. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado, colaborado, incentivado, né, trazido amigos aqui, né, para se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. Então, converse com as simpáticas moças, que elas são os doces, vão dar toda a informação que você merece. Bom, vamos lá. Semana passada, eu estava falando com um amigo Glaucio a respeito de equipamentos, né, o K2, detetor eletromagnético. Falei como ele pode ser usado tanto na pesquisa ufológica, né, como na pesquisa a respeito de transcomunicação instrumental, ou seja, envolvendo espíritos. Falei até de como alguns espíritos se utilizam do K2, né, que é um aparelho simples. Ele tem um sinal sonoro, uma série de luzes. Né? Existem modelos nos Estados Unidos, na Europa e chinês. O chinês é bem mais em conta. Eu prefiro o norte-americano e o europeu. A diferença é que o norte-americano e o europeu é uma série de luzes, ele não tem vamos dizer, um mostrador ali, né, para você observar. Tá?
E muitas vezes eu falei que os espíritos se usam dessas luzes para comunicação. Também falei do Spiritual Box, das suas limitações, eu prefiro ainda outros tipos de comunicação. O que não deu tempo de falar é que você também pode utilizar o rádio, tanto para transcomunicação instrumental, como para comunicação com espíritos. Né? Não deu tempo de falar, né? O ideal, né, não é você procurar uma faixa aberta nas ondas médias, o AM, ou na frequência modulada. Por quê? As emissoras são muito próximas umas das outras, então é muito fácil ocorrer interferência, né, quando você for tentar uma gravação. O ideal, se você encontrar, é um rádio que tenha ondas curtas. Né? Eu prefiro, tá? Porque há mais espaço ali para que você possa pegar faixas em aberto, né? E receber comunicações que podem ser tanto oriundas de espíritos, como também de seres extraterrestres. Falei da televisão, né? Ocorrem também comunicações com espíritos via telefone, tá certo? Via celular. Até um amigo ouvinte aqui narra um caso desse tipo que ele me enviou aqui. Agora, eu queria dizer que existem outros modos de pesquisa também, ou equipamentos que você pode utilizar que servem para os dois casos. Um deles é equipamento infravermelho. O infravermelho pode tanto ser usado, né, na pesquisa de UFOs, o UFO pode estar invisível, se ele gerar calor, você vai detectá-lo no detector infravermelho. Existe aquele caso do avião da Força Aérea Mexicana, né, que descobriu estar cercado por UFOs graças ao visor frontal infravermelho, tá certo? Existe um outro caso de um helicóptero da polícia nos Estados Unidos que pegou um objeto em forma de haltere, né, simplesmente pela câmera infravermelha do helicóptero. Agora, curiosamente, o equipamento infravermelho também já detectou espíritos. Né? As chamadas casas mal assombradas. É muito comum, eu falei de efeito eletromagnético, né? Quando uma entidade vai se manifestar, o que ocorre? Primeiro, no detetor eletromagnético, pode ser até o K2 no caso, existe um pico. Né? Pesquisadores, tanto de universidades como de sociedades de pesquisa paranormal, registraram a mesma coisa. Então é como se uma porta fosse aberta. Em seguida o espírito se manifesta. É muito comum, depois disso, mesmo que você não veja a entidade espiritual, você pode observá-la pela câmera infravermelha. A câmera infravermelha registra isso. Se é por calor, eu não sei. Né? Precisaria ver, nunca se mediu isso, se o espírito, a entidade espiritual, emite energia na forma de calor. Tá? Mas o fato é que numa casa mal assombrada, entre aspas, nos Estados Unidos, né, nós vemos claramente a entidade andando pelo corredor da casa através da câmera infravermelha. Tá? Então, ela também serve para detectar UFOs e também entidades espirituais. Uma outra metodologia que você também pode utilizar, essa aqui precisa ter uma série de cuidados. Na ufologia é chamada de escotografia. O que é escotografia? Você pega uma pessoa sensitiva, tá? Pode ser um médium, você vai com ela num local, campo aberto, vai pedir que ela se concentre e preste atenção se ela pressente alguma coisa incomum no céu. O que pode acontecer é ela chegar, tá, e dizer, naquele ponto do céu tem um objeto voador não identificado. Você não está vendo nada, você aponta a câmera naquela direção do céu e você vai detectar um objeto voador não identificado. Fotos paranormais também são utilizadas na pesquisa espiritual. Tá? Já foram registradas fotos. Existem fraudes? Existem. Mas existe um outro perigo. Isso também foi detectado em organismos de pesquisa. Né? Uma pessoa que se concentra, tá? Ela pode imprimir uma chapa fotográfica. Tá? Por exemplo, se ela mentalizar um disco voador com firmeza, isso pode impressionar uma chapa fotográfica. Mas aí você pode me dizer assim, Luiz, mas hoje em dia, quem é que usa chapa fotográfica ou máquina fotográfica se você tem o celular? Isso também pode ocorrer com aparelhos digitais. Então, o problema desse tipo de pesquisa é você depois saber se realmente foi fotografado alguma coisa, tá?
ou se foi uma impressão mental daquela pessoa que está ali perto de você, aquele sensitivo. Tá? Já foram feitas experiências, por exemplo, onde foi, impressa no filme fotográfico uma cruz, uma foto da lua. Né? O sensitivo se concentrou numa noite de lua cheia e a imagem foi parar num filme fotográfico. Tá? Então, isso pode acontecer? Pode. Tá? Que mais que eu poderia falar disso? Eu acho que o que eu poderia falar já está falado, pelo menos é o que me ocorre no momento. Falei de equipamentos de rádio, de televisão. Tá? E detalhe, né, quem pesquisa TCI vai descobrir, né, que a comunicação, quando é de uma entidade extraterrestre, é algo diferente de uma entidade espiritual. Normalmente as pessoas, quando entram em contato com seres extraterrestres através de TCI, a primeira diferença normalmente é a voz. Eles falam com uma voz algo metalizada, mais parecida com uma máquina do que com uma pessoa. Tá? Coisa que não acontece na TCI. Outro detalhe, animais que estão, por exemplo, dentro da casa, eles podem reagir. Por exemplo, uma entidade, uma comunicação espiritual, normalmente o animal tende a não reagir. Já uma comunicação extraterrestre, os animais reagem. Podem rosnar, pode ficar inquieto, tá? Isso também ocorre quando existem discos voadores nas imediações. Tá? Os animais ficam inquietos. Tá? Cães, gatos, cavalos e vai por aí. Tá? Então, era isso que eu queria dizer a respeito da pesquisa de TCI e, simultaneamente, de ufologia. Vamos ver aqui. Essa questão aqui do meu amigo Carlos Cavalcante, lá de Florianópolis, Santa Catarina, eu achei muito boa. A humanidade perdeu o rumo por culpa do Criador ou criadores? ETs na Bíblia, né? ETs maus, né? Igual humanos escravos. Por exemplo, como diz a lenda suméria dos Anunnaki, criaram a humanidade como serviçais. Tá? Ou bons que ajudam a humanidade em seu caminho evolutivo. Bom, é o seguinte, meu amigo Carlos, tá? A presença desses seres aqui é muito antiga. No Museu Smithsonian, nos Estados Unidos, no setor existem, não é uma, são várias, pegadas fossilizadas, acima de 400 milhões de anos, que mostram, né, que alguém com os pés calçados andou ali. Ou seja, usava sapato ou bota, ou seja lá o que for. Né? E aqui não havia ninguém naquela época. Tá? Vamos para a etapa seguinte. Tá? Um dos grandes enigmas da evolução aqui no planeta foram os elos perdidos. O que são os elos perdidos? Nós vemos os primatas, os macacos, simplesmente darem saltos. E nós sabemos que a natureza não dá salto. Né? Nós vemos espécies darem saltos qualitativos muito grandes sem explicação. Né? Aí que eu falo, será que o elo perdido seria justamente a intervenção extraterrestre a nível genético? Para que dali surgisse a espécie do Homo sapiens? Por que não? Não é? Porque não podemos, a humanidade num futuro, espero que não muito distante, ser semeadora da vida também. Tá, meu amigo? Então, isso ocorre há muito tempo. Depois nós temos uma etapa seguinte, as pinturas rupestres. 15, 20 mil anos antes de Cristo, nós vemos em cavernas desenhos de UFOs, né? Desenhos de seres com capacetes. Nós temos em Val Camonica, na Itália, seres de capacete como se flutuassem no espaço. Né? Isso existe por todo o planeta. Ou seja, eles já estavam aqui também na época do homem primitivo. Aliás, a arte, tá, foi o primeiro modo, né, de apresentação do fenômeno ufológico. Foram essas primeiras pinturas em cavernas que foram mostrar para a humanidade essa presença externa ao nosso planeta aqui. Tá? Muito bem. Aí nós temos a civilização suméria, que fala dos Anunnakis, né, da criação do ser humano como um serviçal. E depois nós vamos para uma etapa posterior, que seria a vinda de Yahvé. Se você olhar Yahvé na Bíblia, é bem curioso. Né? Quando Moisés vai ali no Monte Sinai receber as tábuas da lei, né?
ele era obrigado a esperar que Jeová ou Yahvé se aproximasse do topo da montanha envolto em nuvens, emitindo relâmpagos, clarões de luz. Ele só podia se aproximar daquela nuvem quando aqueles fenômenos cessavam. Está parecendo um procedimento de pouso para mim isso aí. Né? Não se pode aproximar perto do avião enquanto ele não desligar os motores. Aí o que acontecia? Os anjos vinham e traziam aquilo, né, que ele deveria saber. Tá? As estranhas nuvens que acompanhavam o povo hebreu, tá, na sua saída do Egito. Durante o dia jogavam um maná, um alimento, né, que depois de poucas horas desaparecia, né, para que não houvesse deterioração e contaminação do meio ambiente. Que nuvem é essa que joga alimento? Durante a noite, essa nuvem já era descrita como uma coluna de fogo. Ela iluminava e guiava o povo hebreu pelo seu caminho. Tá? Então, na minha opinião, o que nós vemos aqui é um projeto envolvendo parte da humanidade. Né? E não podemos esquecer que Jeová era extremamente severo. Aquele famoso leu não escreveu, né? Então não tinha conversa. Né? Milhares de pessoas morreram, né, punidas por Jeová. Isso é um fato. Tá? Então, nós vemos anjos, né, que, considerando as mulheres dos homens muito belas, com elas se unem e têm filhos, os gigantes, que seriam os varões famosos da época. Que tipo de entidade espiritual tem relações sexuais com uma mulher? Isso, para mim, é um espírito encarnado. Por isso que eu discordo do Alcione Jacomite, justamente por isso. Tá? Nós temos outros episódios onde os anjos se aproximam, né, e eles deveriam ser incrivelmente parecidos com os seres humanos, ou nós com eles. Né, que vários patriarcas hebreus têm que perguntar, mas você é um anjo ou é um de nós? Aí, quando ele começava a falar, aí aparecia o diferencial. Tá? Outra coisa, tem um episódio, agora vai me faltar o nome, de um rapaz, um hebreu, que luta com um anjo. Né? Eu nunca vi espírito lutar com alguém encarnado. Né? Ele luta com o anjo, vence o anjo e o anjo vai até lá apertar a mão dele, né, cumprimentá-lo pela vitória. Inclusive, um dos golpes que o anjo se utiliza é muito parecido com golpes de judô, é bem curioso isso também. Né? Então, nós vemos que são entidades físicas, não são entidades espirituais. Não impede, veja bem, que haja entidades espirituais de altas hierarquias, tá, em conjunto. O próprio Bhagavad Purana fala isso, que entidades extraterrestres muito avançadas, espiritualmente, moralmente, tecnologicamente, têm um contato muito mais próximo, muito mais forte com entidades de realidades paralelas muito mais sutis. Isso está no Bhagavad Purana. E eu acredito nisso. Nós, como somos hoje, tá? Somos imperfeitos, violentos, gananciosos, egoístas, pelo menos a maioria da humanidade. Mesmo assim, com tudo isso, nós temos contatos com espíritos. Imagina uma civilização que tenha atingido um nível moral, ético e espiritual elevado, com que tipo de entidade ela vai ter contato? Quais serão, né, o seu trabalho, as suas atividades em relação a outras espécies no universo? Para que se tenha uma ideia, poderiam eles ser responsáveis por sistemas solares tranquilamente, né? Dizem que Jesus é o responsável aqui pelo nosso sistema solar. Tá? Se isso é impossível, não. Nós falando com um cientista brasileiro, ele mesmo já falou que vários colegas dele, né, não consideram as posições dos planetas do sistema solar casuais. Ou seja, cada um tem que estar onde está. Nós temos os gigantes como Júpiter e Saturno, Urano e Netuno na parte externa. São planetas grandes, com intensos campos gravitacionais, que atraem para si a maioria de asteroides, cometas, que poderiam entrar na parte interna do sistema solar e até destruir planetas como Marte, Terra e Vênus. Então, o que houve ali não seria um acaso, sim uma engenharia espacial. A Terra já era para ter sido atingida por um asteroide, cometa, há muito tempo. No entanto, isso até hoje não aconteceu. Desde o extermínio dos dinossauros, nós não tivemos mais nenhum impacto de tamanha magnitude, porque praticamente seria o fim da espécie humana no planeta. Será que alguém nos defende lá de cima? Não, é impossível. Tá? Aí a coisa muda, é bem curioso. Aí nós entramos na fase do Cristo.
Então aí a coisa deixa de ser olho por olho, dente por dente, aí se torna dê a outra face, ame o seu próximo, não é? Perdoai-o, é o oposto de haver. Aí fica a pergunta. Mesmas equipes, não é? Fases diferentes ou equipes diferentes? Porque, observando a fase do Cristo, ela é bem diferente, ela é o oposto à época de haver. Totalmente diferente. Não é? Então, ele vem até aqui, então tem uma série de fatos estranhos, a estrela de Belém, o anjo que vem ter com Maria, né? Falando que ela ia gerar um ser muito especial, né? O anjo que vai falar com Pedro, José, né? O carpinteiro, o marido de Maria, né? Para que ele não a denunciasse por traição, né? No caso, né? Agora está me faltando por adultério, né? Porque dali iria nascer um ser muito especial. Né? Fora isso, né? Várias coisas acontecem na época do Cristo relativo à área ufológica. Né? Até a sua partida, quando ele levita até uma nuvem, adentra essa nuvem, depois da crucificação, isso, ele fica meses aqui ainda, ou anos, antes de ir embora. Ele adentra uma nuvem e essa nuvem vai embora. O que havia dentro dessa nuvem? Por exemplo. Tá? Então, eu não acho que se perdeu a mão aqui, não. Tá? Não acho que se perdeu. Eu acho que tanto o lado espiritual como esses seres nos acompanham de perto. Nós nunca estivemos sós aqui. Periodicamente encarnam os espíritos muito especiais. Nós vemos Gandhi, nós vemos Madre Teresa do Calcutá, Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, São Francisco de Assis. Então, acho que a humanidade nunca foi deixada só. O que houve foi uma maior liberdade, porque sem liberdade você não evolui. Né? Se nós ficássemos o tempo todo alguém nos guiando pela mão, né? Tanto é que nossos conflitos são acompanhados, embora não haja intervenção, pelo menos abertamente. Né? Se nós acompanharmos a Segunda Guerra Mundial, acontecem coisas estranhíssimas. Né? Não podemos esquecer também, né? Lamentável, 2 minutos eu não vou conseguir falar tudo, mas na época da Segunda Guerra Mundial, né, é dito que tanto Himmler da SS, Hitler, tá, e outros líderes nazistas tinham rituais secretos. Né? Dizem que Himmler entrava em contato com entidades. Agora fico imaginando que tipo de entidade, né, iria ter contato com uma pessoa como Himmler, né, o criador da SS, ou com Adolf Hitler. Uma prova disso é dada por Hermann Oberth, o professor de Werner von Braun. Né, através das vril médiums que passavam informações, inclusive técnicas, né, vários tipos de tecnologia muito avançada. Que tipo de entidade entraria e daria informações para um regime como o nazista? Na própria Índia antiga, é dito que existe uma espécie, né, que ela tenta dominar espécies mais primitivas através de mediunidade, paranormalidade. Será que foi esse tipo de entidade que entrou em contato com esses líderes nazistas ou através das vril? Né? Como existe um lado, existe outro. Então, não acho que houve perda de controle, não, ao contrário. Foi nos dada a maior liberdade. O problema é o que nós estamos fazendo com essa liberdade. Esse é que é o grande problema. Então, eu acho que nós não podemos nos isentar totalmente, não. Dizer que alguém perdeu. Não, eu acho que quem perdeu um pouco o rumo fomos nós. É só observar o planeta. Que eu falei semana passada para um ouvinte, né? Nós trocamos de Deus. Hoje o nosso é o dinheiro. Né? O ter, a posse. Né? É mais importante do que ser hoje, é ter. Então, eu acho que nós é que desviamos do caminho. Eu só espero que isso não advenha, com isso advenham consequências muito mais graves. Eu vou continuar semana que vem, né, ainda tocando nesse assunto. Né, eu acho bem interessante trazer essa participação de ETs e entidades espirituais no passado da humanidade. Hoje, infelizmente, não dá mais tempo. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela audiência, pelo carinho, né, desejar uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro semana que vem com o seu, o meu, o nosso fenômeno UFO. E daí em diante nós falaremos muito mais coisas, inclusive do tempo da guerra. E nós vamos ver que houve interferência aqui sim.
né? Senão, provavelmente, hoje nossas bandeiras teriam a suástica, né? Então, gente, boa semana, um abração e até lá.